que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. Jacó era o terceiro elo no plano de Deus para iniciar uma nação descendente de Abraão. Ele foi o filho gêmeo mais novo de Isaque e Rebeca. Jacó, Abraão, seu avô, e seu pai Isaque estão entre as pessoas mais importantes do Antigo Testamento. Eram ricos e poderosos, e contudo egoístas, capazes de mentir e enganar. A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. A Bíblia conta que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo mais velho, Esaú. Daí, o nome Jacó, que vem do hebraico, significa ele agarrava ou ele agarra, devido a esse episódio e a uma variação do substantivo hebraico que significa calcanhar. O nome Jacó é geralmente traduzido por apanhador de calcanhar ou suplantador, que é derivado de dominar ou segurar pelo calcanhar. Gênesis 25, do versículo 21 ao 28. Sua mãe Rebeca, assim como a sua avó Sara, era estéril e esperou por 20 anos para poder ter filhos. Seu esposo Isaque intercedeu ao Senhor em favor dela. Então Deus ouviu suas orações e abriu a madre de Rebeca, e ela gerou os gêmeos Esaú e Jacó. Não se sabe ao certo a data exata em que Jacó viveu. Alguns estudos estipulam que Abraão tenha vivido entre 2000 e 1900 a.C. Se isto estiver correto, então Jacó viveu em aproximadamente 1800 a.C. A vida de Jacó possuiu 4 estágios, cada um marcado por um encontro com Deus. No primeiro estágio, Jacó corresponde à expectativa do seu nome que eu falei anteriormente. E assim ele fez quando nasceu e também em sua fuga, quando agarrou a bênção e a primogenitura de seu irmão. No Oriente Antigo Próximo, o filho primogênito geralmente herdava no mínimo o dobro das posses de seu pai em relação aos outros irmãos. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e religioso da família. Aproveitando-se da fome de seu irmão Esaú, que acabava de voltar do campo, Jacó comprou o direito da primogenitura e insistiu em um juramento considerado irrevogável. E descobertas arqueológicas confirmam que naquela época, na Mesopotâmia, o direito de primogenitura podia ser sim negociado. Se você não sabia disso, deixa o seu like aí, que essa informação é bem interessante. Isaque, já idoso, comunicou que transmitiria sua bênção patriarcal. Então ele pediu que Esaú preparasse para ele seu prato preferido. É claro, né? Sabendo disso, Rebeca instruiu a Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Se aproveitando da cegueira de seu pai, Jacó se passou por seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaque. Quando Isaque e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais poderia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável. Esaú ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó. Então, para fugir da ira de seu irmão, Jacó partiu para a casa de seus parentes em Harã. Durante a sua fuga, Deus lhe apareceu no caminho, não apenas lhe confirmando a bênção, mas também despertando nele um conhecimento de si mesmo. Chegando a Harã, Jacó conheceu a sua prima Raquel, filha de seu tio Labão. Jacó desejou casar-se com Raquel e fez um acordo com Labão para que, ao fim de um período de 7 anos de trabalho, pudesse tomar Raquel como esposa. E aí que nós chegamos ao segundo estágio de sua vida, quando Jacó experimentou a vida pelo outro lado ao ser manipulado e enganado por Labão. O casamento aconteceu, mas Labão enganou a Jacó, recorrendo a um possível costume da região. Labão concedeu a Jacó a sua filha mais velha como esposa, a Lia, ou Leia, como preferir. Jacó então fez outro acordo com Labão para que finalmente pudesse se casar com Raquel. Nesse novo acordo, mais 7 anos de trabalho foi exigido de Jacó. Enquanto ainda estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos foram gerados por suas 2 esposas e as servas delas. Leia era mãe de Rúben,
Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, criada de Leia, Jacó foi pai de Gade e Aser. Da criada de Raquel, Bilá, nasceram Dan e Naphtali. Após Deus abrir a madre de Raquel, Jacó foi pai de José e Benjamim. Benjamim nasceu já em Canaã. Após longos anos trabalhando para o seu sogro e fazendo seu rebanho prosperar, Jacó resolveu partir e retornar à Palestina. Labão não queria que Jacó partisse e lhe propôs um acordo para sua permanência. Na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão mudou o acordo várias vezes, até que Jacó conseguiu fugir. Quando soube da fuga de Jacó, Labão ainda o perseguiu. Mas após uma longa conversa, ao se encontrarem, ambos fizeram uma aliança e Jacó finalmente viajou em direção ao sul. No caminho, Jacó encontrou um grupo de anjos, o que lhe assegurava que Deus o estava protegendo. No terceiro estágio, Jacó estava em um novo papel de agarrador. Desta vez, às margens do Rio Jordão, ele agarrou-se com Deus e não queria deixá-lo partir. Ele percebeu sua dependência do Deus que continuava o abençoando. Seu relacionamento com Deus tornou-se essencial para sua vida e seu nome foi mudado para Israel, que significa Ele luta com Deus, pois Jacó encontrou-se com um varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim ele conseguiu ser abençoado. Mais tarde, novamente Deus apareceu para Jacó e reafirmou a mudança de seu nome. Logo depois do ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima tenso que antecedeu aquele momento, o encontro dos dois irmãos foi de grande ternura. Jacó passou a residir mais uma vez na Palestina. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Sua tão amada esposa Raquel morreu no parto de seu filho Benjamim, e José, seu filho predileto, foi afastado dele. No último estágio de sua vida foi ser agarrado. Deus realmente o segurou. Quando já estava bem idoso, a região em que vivia sofreu uma fome avassaladora, e ao responder o convite de José para ir ao Egito, Jacó demonstrou claramente não querer tomar nenhuma decisão sem a aprovação de Deus. Lá no Egito, ele teve a grande alegria de reencontrar seu filho José. Antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. O patriarca também abençoou seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Jacó faleceu e foi enterrado perto de Hebrom, no túmulo da família juntamente com Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Este homem teve pontos fortes e êxitos em sua vida, como por exemplo ter sido pai das 12 tribos de Israel. Ele foi o terceiro na linhagem abraânica do plano de Deus. Ele era determinado e disposto a trabalhar muito pelo que desejava, e também ele era um bom homem de negócios. Mas como todos nós, ele também teve as suas fraquezas e cometeu erros. Ao enfrentar conflitos, ele confiava em seus próprios recursos ao invés de buscar a ajuda de Deus. E ele também tendia a acumular riquezas para o seu próprio bem. A sua história pode ser encontrada em Gênesis do capítulo 25 ao capítulo 50. Ele também é mencionado em Oséias, capítulo 12, de 2 a 5, Mateus, capítulo 1, versículo 2, capítulo 22, versículo 32, em Atos, capítulo 7, versículos do 8 ao 16, em Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 13, e Hebreus, capítulo 11, versículos 9, 20 e 21. E eu te aconselho a ler essa história, porque aqui só cabe um resumo do resumo. A história de Jacó lutando com Deus está presente no livro de Gênesis, capítulo 32. Nessa história, Jacó estava viajando para reencontrar seu irmão Esaú, com quem ele havia se desentendido anos antes. Durante sua jornada, Jacó acampou em um lugar conhecido como Peniel e passou a noite sozinho. Durante a noite, Jacó lutou com um ser desconhecido que ele acreditava ser Deus, no Vale de Jaboque. A luta foi intensa e Jacó foi ferido, mas ele conseguiu vencer o ser e o imobilizou. O ser então revelou a Jacó que ele realmente era Deus e mudou seu nome de Jacó para Israel, significando
aquele que lutou com Deus e venceu. Jacó luta com Deus ou com um anjo na Bíblia? A Bíblia fala que Jacó lutou com Deus em certa ocasião no Vale de Jaboque, mas muita gente tem dúvidas sobre essa luta de Jacó com Deus, registrada no capítulo 32 do livro de Gênesis. Algumas pessoas não entendem se em Gênesis 32 Jacó lutou com um anjo ou com o próprio Deus. Gênesis 32 fala do episódio de que Jacó atravessou o Vale de Jaboque com sua família, então foi nesse caminho de reencontro que aconteceu a significativa luta de Jacó com Deus. Jacó atravessou sua família por um lado raso do rio de Jaboque e depois ficou ali sozinho. Basicamente, o texto bíblico diz que Jacó lutou com um homem que apareceu ali. Essa luta durou até amanhecer. O homem queria ir embora, mas Jacó não queria deixá-lo partir. A interpretação diz que Jacó lutou com um anjo enviado por Deus, então isso significa que aquele homem era um anjo em forma corpórea. Há uma outra interpretação que diz que Jacó lutou com Deus. Essa interpretação está correta, pois a identidade do homem misterioso que lutou com Jacó é implicitamente revelada na bênção recebida por ele. O homem que lutou com Deus. Quando Jacó estava a caminho para encontrar seu irmão Esaú, depois de muitos anos fugido após ter recebido a bênção do primogênito em seu lugar ao enganar seu próprio pai, durante uma noite Jacó encontrou um homem no Val de Jaboque. Num primeiro momento, nenhuma identificação é feita desse homem. O texto bíblico apenas diz que sozinho Jacó lutou com esse homem até o amanhecer. Em certo momento, o homem até tentou ir embora, mas aparentemente Jacó percebeu que havia algo de especial nele e não o deixou partir. O homem chegou a ferir Jacó na altura da coxa, mas mesmo assim Jacó o segurou até que ele o abençoasse. E foi nesse momento que aquele homem abençoou Jacó, mudando seu nome para Israel. Alguns estudiosos acreditam que naquela ocasião Jacó lutou com um anjo enviado por Deus. Outros acreditam que Jacó lutou com o próprio Deus, que se manifestou ali em forma humana, ou seja, numa teofania. Seja como for, o que fica claro é que Jacó lutou com alguém que tinha autoridade para abençoá-lo e mudar o seu nome para Israel, cujo significado indica aquele que luta com Deus.